Agora, 6 horas e 50 minutos, 10 minutinhos para 7 horas da manhã. Eveline, o nosso assunto agora é de interesse, tanto daquele pessoal que já é pai e mãe, não é nosso caso, mas também de quem está se preparando para um dia ser pai e mãe. E aí que a gente entramos nessa história aí. Até porque educar, claro, é uma função de todo mundo, tendo filho Verdade. ou não. Mas o que a gente vai ver agora, a história que a gente vai conhecer, é de muitas famílias que estão buscando, Douglas, formas alternativas, com menos imposição e mais espaço para o diálogo. Eu fui conhecer algumas famílias, eu fui conhecer esse projeto da disciplina positiva, inclusive numa escola. E eu vou te falar que eu fiquei encantada e percebi o quanto é desafiador o educar. O dia começa cedinho na casa da Liz. O mano Luca, de 16 anos, já foi para a escola. O papai João tá saindo. Dá um beijinho. Papai vai trabalhar. E daqui a pouco é ela e a mamãe Júlia, que saem rumo à escolinha. Rotina corrida que é realidade para a maioria das famílias. E as crianças estão cada vez mais ativas. Eles precisam de outras formas de liberdade, outras formas de estímulo, eles têm muita energia. Eu tinha muito medo de cair na permissividade ou voltar para o autoritarismo. E aí eu percebi que eu precisava estudar, eu precisava ir atrás de informação. Foi o passo que ela precisava para chegar até a disciplina positiva, uma metodologia de educação onde o foco passa a ser o diálogo, o respeito e que prioriza ouvir o que a criança tem a dizer. A gente tem tentado principalmente manter a coisa do diálogo e da rotina, então toda semana sentar para organizar a semana de todo mundo e todo mundo saber exatamente o que vai acontecer e falar o que está incomodando. O medo de estar sendo autoritário ou permissivo demais é o que tem levado diversos pais e mães até a Juliana. A educadora parental, há 2 anos, vem ajudando as famílias a diminuírem os conflitos, as birras e melhorar esse diálogo. A gente costuma falar que é educar-se para educar. Porque como a gente tem essa educação autoritária, quando os nossos filhos de hoje apresentam, geralmente na fase dos 2 anos, que é quando os pais costumam chegar aqui, apresentam esses conflitos, os pais acabam buscando os recursos que eles têm, que é de uma educação de alguns anos atrás, que já não faz mais tanto sentido nos dias de hoje. No nosso grupo, a gente trabalha esse abismo que tem entre a ferramenta e a aplicação na prática. Na casa da Liz, a família está tendo bons resultados. Enquanto família, então, vocês estão melhores? Com certeza. A gente está mais unido, está se respeitando mais e mais harmônico, eu acho. Mudanças que chegaram também até muitas escolas. Se trata de um conceito de você pensar e entender que é possível aplicar a disciplina, que é uma necessidade da vida humana, sem nós sermos intrusivos, sem sermos impositivos, quer dizer, partindo de um acordo, de uma combinação com as crianças para que elas entendam o porquê é necessário seguir uma regra. Quando você impõe, justamente a ideia de impor é que você cala a voz que está do outro lado. Você não tem um interlocutor, é um monólogo de um adulto que coloca as coisas como ele pensa e não quer ouvir nenhuma resposta, não quer se dar o trabalho de identificar os conflitos e necessidades que tem do outro lado, que é o lado da criança. Bom dia, mundo, e começa a cantar. São novos métodos e aqui, a palmada, dá espaço para conversa. E a disciplina positiva é uma delas. É uma alternativa às formas que a gente tem, que são a punição, castigo, a ameaça, chantagem, que são formas reativas. São formas desesperadas, tardias. E a ideia da disciplina positiva é justamente o contrário. É você focar na que forma que você pode olhar para essa relação antes de chegar no momento de conflito e de tensão. Tem gente que fala, porque sei lá, tem que botar de castigo, ou uma palmada. E eu falo, gente, né? Calma, ela tem o tempo dela, ela tem o momento dela e a gente não consegue, não vai corrigir um comportamento, não adianta corrigir um comportamento se você não vai ensinar nada pra criança, né? Mas é difícil, assim, é trabalhosinho conquistar esse espaço. Bom dia você, bom dia você, bom dia você. Muito bem, pessoal.
Oh, bom dia a você que também está com a gente acompanhando essa reportagem super interessante, super bacana, que eu fiquei muito feliz de ir lá conhecer a disciplina positiva e eu vi o quanto é desafiador, viu, Olha, Douglas? eu que não tenho filhos, fiquei acompanhando a sua reportagem, enfim, é difícil, né, saber lidar com esse tipo de situação, enfim, saber ter mais diálogo, né, do que ameaça, do que chantagem, porque a gente sabe, se você não fizer isso, você não ganha tal coisa. Tem que ter equilíbrio, os pais precisam ter equilíbrio para seguir aí a risca a disciplina.